nós temos aqui esse primeiro gráfico, que é um gráfico de Pitts, onde, como tem de exemplo duas empresas, né, duas centrais, matriz e fábrica, então ele carrega aqui com o período, né, que seria 27/3. Você tem isso por volume de ligações, que são 1.531 ligações, e pode ter isso por valor de ligações. Então essas 1.500 ligações representaram aí R$291. Você pode querer saber essa informação também por ramal. Então você coloca ramal ali, coloca em enviar, ele vai mudar o gráfico. Está mostrando sem nada aqui, porque você tem que diminuir o gráfico aqui nessas duas setinhas. E aí o que acontece? Ele vai reduzindo, vai apertando, né? Vai espremendo o gráfico para poder caber então toda a quantidade de ramal que a gente tem nesses dois PABX. Então matriz e filial, matriz azul, o roxinho é a fábrica. Se você passar aqui o mouse por cima dos pontos, né, o que você vê? O nome fábrica, né, para representar a central, o ramal, que é o 322, e R$27,95 que foi o valor gasto. O maior gasto foi do ramal 346, de R$53. Então dos 291, este ramal gastou R$53. Já o pessoal aqui da matriz fala pouquinho, né? Então o ramal que mais gastou aqui foi o 6014, com R$5. Se você quiser ver por volume de ligação, é só você passar a bolinha por volume, ele vai carregar o gráfico novamente. Só que aqui a gente percebe que nem sempre, né, o ramal que gasta mais é o que fala mais. Então aqui, por exemplo, a gente vê que os volumes, né, de ligações são ramais diferentes daqueles que gastaram mais. Essa parte do móvel é uma parte que ainda não está funcionando. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é, tanto naquela questão do valor como aqui na quantidade, se você clicar em cima de qualquer bolinha dessa aqui, ele vai mostrar essa informação. Então 6015 teve 84 ligações. Se você clicar aqui em cima, ele vai abrir o relatório com essas 84 ligações detalhadas deste ramal 6015. E dentro dessa tela você tem aqui uma opção de, com o botão direito do mouse, mandar isso para um e-mail qualquer, com o próprio servidor de e-mail do sistema. Você pode mandar em PDF, em Excel, em Word, no formato que você quiser. É uma tela bem interessante. E, claro, né, eu naveguei aqui pelo dia, mas eu posso carregar aqui a semana, eu posso carregar aqui o mês inteiro se eu quiser. E vocês reparem que do lado esquerdo as informações aqui de entrada, sainte, interna, elas vão mudando. Então na semana foram 10.000 ligações. E aí a gente percebe que naquele dia a fábrica falou mais, mas já na semana a matriz que falou mais, né? Se a gente for agora para o mês, a gente vai ver uma outra radiografia, onde a gente vai ver que realmente a matriz fala, mesmo tendo menos a mais, acaba falando aí muito mais que o pessoal da fábrica, o que seria comum, né, numa situação real. Então é muito dinâmica a tela, muito fácil, e você consegue interagir, né, com o resultado de uma forma muito rápida, né? Então aqui você passa o mouse, você já vê que ramal que mais gastou, até graficamente isso fica fácil. Voltando para o software, depois a gente tem aqui uma coisa que chama panorama geral, que nada mais é as coletas, né? Então, por exemplo, aqui na fábrica, mês de março, né? Posso mudar aqui o mês também. A gente vê que teve algumas coletas, né? Isso aqui é um gráfico que mostra o mês inteiro, do dia 1 ao dia 31, e das 0 horas até, né, as 23h59 lá. E o interessante desse gráfico é que você consegue, por exemplo, essa bolinha aqui em cima, isso aqui é uma ligação que aconteceu no dia 27 às 22 horas. Então hoje às 22 horas
teve uma ligação. Se eu quiser saber, eu também clico na bolinha, ele vai carregar aqui do lado esquerdo, e se eu clicar aqui em ramal, ele vai abrir o relatório com essa ligação para mim saber do que se trata. Então foi um ramal 320, de repente é o ramal da portaria, enfim, um ramal de alguém que fez uma ligação para um celular aqui da Claro. Então aqui eu posso identificar alguma coisa. A duração foi 0, então quer dizer, ele tentou ligar, mas não falou. Mas de qualquer forma eu poderia aí, né, e o interessante desse gráfico é exatamente isso, observar qualquer movimento diferente do horário comercial, principalmente. Vamos agora para os relatórios. Relatório de custos detalhados, né? Esse detal aqui, esse DET, é uma redução do detalhado, uma abreviação do detalhado. Você então, no detalhado, no caso de ramal, você escolhe aqui a data, né, o período que você deseja tirar o relatório. Eu vou deixar aqui só esse dia mesmo. Você escolhe a central, matriz, fábrica, enfim. E aí você escolhe então também se você quer todos os ramais ou se você quer algum ramal específico. Então isso é uma coisa que você também pode decidir. Vou escolher aqui, por exemplo, 2 ramais. Aqui no filtro é bem interessante essa tela, porque ela mostra todo o potencial do software. Eu acho que depois eu vou fazer um vídeo só detalhando realmente essa parte, porque ela é muito completa, né? Eu não diria complexa, mas completa, porque você pode realmente fazer diversos tipos de filtro no mesmo relatório. Então, se você clicar aqui no ajuda, você vai ver inclusive que o sistema dá um help, né? Uma ajuda, mostrando como é que você então poderia utilizar esse filtro. Então você poderia tirar de um valor específico, eu quero só as ligações de R$1, só de 2 a 4 reais, ou de 3 reais, de 5 a 7,50 e acima de 10. Você pode combinar tudo isso, inclusive usando o ponto e vírgula, como ele está falando. Você pode fazer a mesma coisa com o horário. Eu quero só das 10, eu quero das 10 ao meio-dia, eu quero combinar isso, tronco. Então todos os campos aqui você pode fazer esse tipo de filtro, né? Ou seja, combinando informações, né? E no número discado também, né? Você pode não saber o número, então você pode usar a interrogação, você pode saber o número e pedir um relatório especificamente desse número. Então tudo isso aqui no filtro, né, pode ser preenchido dessa forma que eu exemplifiquei. Você pode também pedir só para fazer esse filtro nas saintes ou nas entrantes, pedir para mostrar só aquelas que a gente mostrou como particular ou como negócio. Então é realmente um filtro bem completo. Esse mais filtro aqui, na verdade ele usa, né, quando o PABX permite a situação de atendidas e não atendidas, aquela questão que eu falei da consolidação de conta para contabilidade, e uma outra situação aqui que é da lista telefônica, para que a gente então, quando for necessário, faça aqui por exemplo, um checklist aqui das ligações que são particulares ou negócio, para o funcionário poder fazer isso online, né, no sistema via internet. Eu não vou colocar nenhum filtro específico para a gente dar uma olhada. Eu vou só continuar nas explicações aqui dos próximos menus. Esse de mensagem é um cabeçalho e um rodapé. O de opções, você pode exibir, como eu tinha comentado, o que aparece na lista telefônica. Então aquele número que a gente cadastrou, se aqui eu quiser mostrar, né, aquele número, eu posso marcar aqui, e no relatório a gente vai ver que em vez de aparecer o nome, o número, vai aparecer o nome que foi cadastrado lá. Moeda e câmbio também, né? Eu posso selecionar aquela moeda lá para ele poder converter. É aqui que isso acontece. Eu posso omitir os itens aqui quando não houver, para que a gente não precise aí gastar a página com um ramal, por exemplo, que não teve movimento. Então você tem aí, pode mexer até na ordem, né? Porque ele vem por data, mas aí você quer por hora, né? Você pode mudar a ordem. Então
é uma variação bem grande aí, digamos assim, de opções que você tem. Totalização, aonde você escolhe que ele exiba ou não um sumário, né, com a soma de tudo aquilo que você então fez a seleção. Você pode querer ou não que ele exiba isso. Esse abrir, salvar e agendamento, né, como o nome já está dizendo, você pode salvar esses filtros todos, digamos que você fez algum filtro, né, ou opções, etc. Esse lado esquerdo aqui, você salva e depois você abre e ele então carrega essas informações sem que seja necessário você preencher tudo novamente. A única coisa que você faz é botar uma nova data, uma outra central, um outro ramal, mas essas informações seriam aí salvas e pré-carregadas, né, toda vez que você entrasse no software. E o agendamento, como eu mostrei lá também naquela outra tela, você cria, então, por exemplo, para esse relatório, um título, os e-mails que vão receber esse relatório, uma mensagem para você lembrar, e aí você coloca se é para mandar em PDF, Doc, TXT, Excel, não importa, define o nome se você quiser, e a periodicidade, né? Se vai ser mensal, aí você define qual é o dia do mês, se vai ser semanal, você define o dia da semana, se vai ser diário, você também pode definir diário, mas não todos os dias, né? Diário, segunda e sexta, por exemplo. E se você quer horário, né, que seria alguma coisa do tipo de hora em hora, e também definir, né, se quer receber de hora em hora, mas em quais dias da semana. E aí você salvando isso, de acordo com o que você solicitar, ele vai mandar o relatório de acordo com esse período que você fizer. Vou dar um OK aqui só para mostrar o que gera o relatório, né, de forma completa daqueles dois ramais. Ele mostra aqui o ramal. Se tivesse lá um nome, ele mostraria lá o nome, qual é o grupo que esse ramal pertence, qual é a central, as ligações que houveram nele, e aqui um sumário deste ramal. A mesma coisa para esse próximo ramal, e vai identificando aqui, nesse caso só teve ligação sainte, mas nesse aqui teve duas de entrada, ó. E depois o terceiro, só selecionei dois a mais, né? Então ele vai pegar aquelas duas ligações aqui, mais essas 12, e totalizou aqui 14. Então é aquilo que eu falei, né? O sumário, ele sumariza a linha, né? O ramal, e também a soma de todos os ramais que estão aqui no relatório. Você também pode, né, como todo relatório do sistema, enviar isso via PDF, Excel, etc., por e-mail, ou mesmo fazer o download para a sua máquina local. Nas outras telas eu não vou passar tudo de novo, porque na verdade assim, tudo isso que eu falei, filtro, mensagem, opções, totalização, abrir, salvar, agendamento, exatamente todas as opções elas estão também aqui em detalhado de contas.